mas eu apareci. Agora sim. Tava sem áudio, né? Eu aqui, meu Deus do Para variar. céu. Pois é, boa tarde. É muito bom, Sinara, participar, né, Fui dessa botar o... live com você. Oi? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem, Sinara? Eu tô te ouvindo bem agora. Tô. Sim. Pronto, é a nossa primeira live assim mesmo, ao vivo tem dessas coisas, né? Boa tarde a você, Sinara Marques, boa tarde aos internautas que acompanham aqui no canal Tribuna, né? Essas informações que a gente vai estar trazendo na hora do almoço, né? As pessoas já estão ali preparadas para almoçarem e também se informarem, se atualizarem do que acontece, do que está acontecendo em Petrolina, Juazeiro, no Brasil e no mundo. E a gente está aqui, de fato, para destrinchar, né? Botar os pingos nos is nas informações que as pessoas precisam saber. Né, Sinara? É isso mesmo, Jean. Eu já estava falando aqui, comentando de algumas movimentações das agências de convenções que ocorreram já essa semana, algumas que vão ocorrer até a quarta-feira, né? Que é o último dia pelo calendário. E já falando do que foi notícia também, da história da volta da sessão presencial da Câmara, das definições das majoritárias também. Tem um que agrega partido, tem outro que tira partido. Então, tanto em Petrolina e Juazeiro, o movimento tá bem, a pré-campanha bem movimentada. É isso, com certeza a gente viu, né, a convenção, de fato, a convenção dos republicanos, né, que movimentou a cena política, né, contou com a presença também de personalidades da política pernambucana, né, do prefeito Miguel Coelho, entre outros candidatos, e a gente viu ali, Sinara, um cenário do que de fato está previsto para acontecer em Petrolina, né, uma eleição atípica, uma eleição que vai ser bem disputada, bem acirrada, e agora, né, com esse vírus, né, o coronavírus, que está aí assustando a população, a gente sabe que pelo menos vai a tensão alta esse ano, mas que com certeza as pessoas estão atentas, né, o que de fato esses políticos têm a oferecer. A Petrolina, Juazeiro, todo pernambucano tem uma leitura política, acompanha o dia a dia da política e com certeza vai analisar o voto, né? O voto, se vale a pena confirmar o voto, renovar o mandato daquele, trazendo pessoas para dar uma dinâmica na cidade, né? Muita gente comenta que há uma sensação de renovação na política e a gente vai aguardar, né, os desdobramentos, já que, como jornalista que eu sou, que você também é, a gente está aqui para trazer os fatos da forma que eles acontecem, né, sem querer acrescentar novas cenas nesse roteiro diário da política. É verdade, Jean. Às vezes acho que você me ouve um pouquinho atrasado, mas eu estou lhe ouvindo no tempo certo. Deixa eu falar um pouquinho aqui com você. Eu estou no tempo certo. É isso mesmo. Quem pensa que a campanha, assim, a gente vê o pessoal que apoia o governo, os candidatos, os vereadores, os apoiadores, os correligionários, né? Lideranças que apoiam o governo muito dando a entender que estão otimistas por conta de querer que a aprovação do prefeito Miguel Coelho, que o trabalho, mas a gente sabe que é um governo de muitas críticas. E a gente sabe também que existe uma eleição em Petrolina muito acirrada em Petrolina ao longo
várias eleições, os últimos quase 20 anos, quem ganhou, se tivesse segundo turno anteriormente, jamais venceria no primeiro turno. Então, assim, é questão de lógica. Claro que a gente sabe que isso é uma estratégia do governo, até para os seus apoiadores, para deixar uma motivação a mais, mas eles lá na ponta do lápis, eles lá nos bastidores, eles sabem que o segundo turno é fato, até porque a gente tem candidaturas de oposição bastante fortes, né? Com votos consolidados, o pré-candidato do PT, Odaci Amorim, o pré-candidato Júlio Lócio Filho, que vem com toda a carga do prefeito do pai, prefeito Júlio Lócio, né? Toda aquela questão de 2 governos que foram, as 2 eleições de julho também foram bastante expressivas as votações. Tem a força de Gabriel Menezes na oposição, tem eu acho uma revelação, não sei se você acha, de doutor Marcos, do PSOL, inclusive o PSOL tem um time de pré-candidaturas e a própria majoritária não é de se jogar fora, não, de você tem que observar, claro, porque é um partido pequeno, com poucos recursos, ainda vai dar muito o que falar. Agora, que é uma candidatura que vai contribuir para o segundo turno, isso é fato, isso é lógico, qualquer análise que fizer contrária é uma análise, eu, na minha opinião, como eu sempre digo, você acompanha, sempre a gente comenta isso, eu acho que é só uma questão mesmo de retórica, de motivação, porque lá no fundo, o pessoal ligado ao prefeito candidato à reeleição sabe que o segundo turno é fato e sabe que a luta é grande, inclusive já no primeiro turno. É isso, Sinara. Inclusive, para contribuir com esse debate, a gente tem dado uma andada, né, nas comunidades do interior. Eu, inclusive, estou agora aqui em Ponta da Serra e a sintonia com a nova gestão, com a gestão de Miguel, não está muito assim, muito boa aqui não, né? Aqui, para se ter uma ideia, Ponta da Serra fica a 30 quilômetros de Petrolina. E muita gente comenta que só viu o prefeito Miguel Coelho em 2016, no período da campanha, e que depois desse período não viram a presença do prefeito aqui. É tanto que até as estradas que eram para ser patroladas foram, né, promessas de campanha do governo Miguel Coelho, do Novo Tempo, mas que não saíram do papel. Não se sabe por quê, o que é que aconteceu, porque existe, como cogita na cidade, uma força política muito grande e que essas obras eram para ser reais. Para você conseguir sair de Petrolina e chegar aqui em Ponta da Serra, é pelo menos um desafio grande, enorme, porque a estrada aqui é uma estrada muito cheia de areia, uma estrada vicinal, e que uma estrada vicinal, Sinara, e que de fato é um desafio diário. Eu vejo aqui quando eu venho por aqui, quem vem de moto, quem vem de carro, percebe que o desafio é tão enorme que você tem que dirigir, pilotar sempre na defensiva, porque não tem aquela pista de acesso, uma pista bem fácil de fazer aqui. Acredito que a prefeitura, com força de vontade, poderia ter feito. Agora, nesses 4 anos do prefeito, não sei por que não aconteceu nada. E o que chama a atenção, Sinara, é que aqui em Ponta da Serra, além disso, as pessoas têm pedido muito a presença do carro do lixo, a coleta do lixo aqui não acontece aqui na localidade. E isso depõe contra a saúde pública da população, né? Para você ter uma ideia, as pessoas têm que, cada um vai juntando seu lixo e aí depois tocam fogo, porque não tem a presença do carro do lixo, da Prefeitura de Petrolina ainda não colocou Ponta da Serra no mapa da limpeza pública. E isso depõe contra a saúde das pessoas. As pessoas, né, muita gente aí de Petrolina, muita gente de Juazeiro, por que não dizer de Recife, tem comprado suas terras aqui na localidade de Ponta da Serra, que é distrito de Petrolina, mas eles ficam se perguntando, minha gente, até quando a gente vai vivenciar, né, uma cena tão triste aqui nessa localidade? Um local de fácil acesso e tudo, mas que ao mesmo tempo se torna difícil pela falta de políticas públicas da Prefeitura Municipal de Petrolina. Então, inclusive, Sinara, aqui as pessoas estavam comentando que as pessoas têm um dia para poderem adoecer,
porque médico aqui na cidade de Ponta da Serra, ou melhor, no distrito de Ponta da Serra, médico só vem uma vez na semana, ou seja, na quinta-feira. Se a pessoa tiver algum problema de saúde na segunda, na terça, na quarta, sem chance, porque não tem médico aqui em Ponta da Serra. Era bom que a prefeitura tivesse uns bons olhos e que agisse mais no interior, né? Que, de fato, eu não vejo assim, não vislumbro uma reeleição direta do prefeito com tanto empecilho desse aqui. Em Ponta da Serra é só uma localidade que a gente está apontando, mas por aí afora, no interior, tem muita crítica com relação a essa falta de atenção da prefeitura de Petrolina. É verdade, Jean. Você vê, né? É impressionante como a falta de ações públicas se repetem, seja na zona urbana, seja na zona rural. Você está falando de uma localidade que é muito perto da zona urbana, é muito próxima, tem uma certa estrutura de acesso muito, né, bacana, que se quiser fazer as coisas por lá, faz. E, no entanto, não tem uma coleta de lixo num momento em que não pode estar se queimando lixo por conta da questão respiratória, onde existe um vírus que mata diante de um problema desse. Quer dizer, coleta de lixo é uma coisa tão... E numa localidade tão perto. Imagine nas localidades mais distantes, tipo Caetitu, Cristália, né? Esses distritos, esses povoados ao redor desses distritos. Imagine aí como é que está a situação. Não é à toa que o que a gente tem ouvido, nós que estamos nessa cobertura do governo, da política, não é à toa que na zona rural, o governo não é bem avaliado, nas áreas irrigadas, por uma série de problemas históricos, e nem na área ribeirinha também não, que falta infraestrutura. E aí na periferia aqui de Petrolina, aí é que o bicho pega. Então, quando se diz que o prefeito vai ser reeleito com folga, isso é uma retórica, a gente sabe, eles estão realmente... eu acredito que existe uma certa ansiedade ou um certo, não, digamos assim, receio de enfrentar um segundo turno e com a possibilidade até de ficar difícil o segundo turno também, apesar de ter a caneta na mão, né, de ter lá o conglomerado de partidos, mas ao mesmo tempo ele tem uma oposição firme, forte, com votações consolidadas. Então, eu continuo nessa retórica de que eles sabem que existe o segundo turno, agora como em que condições vai ser, aí é outra história. Mas que vai ter o segundo turno, quem está no dia a dia ouvindo, você está ouvindo na zona rural, aí eu escuto muita zona também, muitos depoimentos eu recebo, tanto da zona de comunidades da região, né, ribeirinha, a região de Pedrinhas, de Serrote do Urubu. Ali tem comunidades dos assentamentos também, que são esquecidos também, né? Então, essa pauta do segundo turno, eu acho que existe. Como é que vai ser? A gente vai esperar durante o processo, né? A campanha agora está se avizinhando, as convenções já estão, né, na pauta do dia. Inclusive, é o canal Tribuna e o Repórter da Massa que eu coloquei aqui, na nossa live que vai ser semanal. Hoje atrasou, mas a gente se programou para ser todos os sábados, 11 horas da manhã, não é isso, Jean? Na hora do almoço, né? Só se alguma cobertura nosso trabalho, que a gente avisa, mas o nosso compromisso, né, semanal vai ser sempre às 11 horas aqui na nossa live, né, comentando as notícias da semana, canal Tribuna, Portal Tribuna e Repórter da Massa, Jean Brito. É isso, Sinara. Inclusive, atendendo a pedidos populares, né? A gente recebe diversas propostas de pautas pelo celular, né? Seja pelo Zap, seja por e-mail, e as pessoas pediam, Jean, rapaz, volte a ouvir as comunidades, procure trazer de fato o que é que está acontecendo em Petrolina, o que é que está acontecendo em Juazeiro, por que é que isso não saiu do papel? Aqui em Ponta da Serra, por exemplo, Sinara, havia previsão da inauguração do posto de saúde, né, da localidade. Foi pintado, foi todo reformado, aquela coisa toda, mas, segundo informações da comunidade, a inauguração não aconteceu. Sabe por quê?
porque assim, o prefeito ligou para saber como é que está aí o pessoal, as pessoas já estão próximas ao posto de saúde, tem muita gente aí, tem gente para aparecer bem na foto. Como não tinha muitas pessoas, a inauguração foi cancelada. Quer dizer, a população está muito atenta, né? Embora a gente está nesse período de evitar aglomerações, mas, por exemplo, existe um número de pessoas que poderiam estar assistindo essa inauguração e o posto não foi inaugurado. Quer dizer, o posto está funcionando, né? Principalmente na quinta-feira, que tem médico, mas não houve aquela inauguração porque não tinha gente para aplaudir, não tinha gente suficiente, né, para que pudesse aparecer na foto da publicidade do Novo Tempo. Então é um sinal, né? É um sinal que o segundo turno é inevitável. O segundo turno vai acontecer. Eu pude também estar observando que o ex-prefeito Júlio Lócio, né? Agora que colocou o Julinho, que é o filho dele, como pré-candidato a prefeito, e contando com o apoio agora do governo do estado de Pernambuco, com certeza vai mexer com o imaginário das pessoas, né? Muita gente fala muito bem do programa educacional Nova Semente, que sem sombra de dúvida ajudou muitas pessoas, muitas famílias, né, que tinham um local para colocar suas crianças. Também abriu-se muitos campos de trabalho com o Nova Semente e que, com a mudança de gestão, houve, né, logo no primeiro ano, uma demissão aí de mais de 1.000 sementeiras, e que essas sementeiras estão aguardando agora, dia 15, Sinara, para, com certeza, reivindicar uma mudança. Né? Vamos aguardar. Quem somos nós para... Nós não temos bolas de cristal, não temos também aquela velha prática de fazer uma pesquisa antecipada, uma pesquisa que, segundo informações, uma pesquisa que até foi cancelada, né? Que teve que ser cancelada porque é uma pesquisa assim muito mágica, parecendo que foi o gênio da lâmpada que passaram aqueles números ali, que passou os números para o blogueiro Magno Martins para que aquela pesquisa estourasse, né? Eu nunca vi uma pesquisa dessa e muita gente aqui em Petrolina diz que não teve a chance, não participou dessa pesquisa, não foi questionada com relação a essa pesquisa, Sinara. Jean, por falar nessa pesquisa, eu conheço o Magno, né? Estou aí no Recife, conheço o Magno há muito tempo, a gente sempre se encontrava nas pautas quando eu estava nos jornais do Recife, aqui cobrindo no Sertão, e também lá no Rio, quando eu trabalhei lá também. Conheço o Magno, fiz questão de questionar ele antes de colocar alguma notícia no portal Tribuna, para saber a versão dele, já que foi o blog que contratou a pesquisa do Instituto. Eu esqueci o nome agora do Instituto, mas o primeiro erro da pesquisa foi denunciado em primeira mão pelo pré-candidato, era pré-candidato, agora já é candidato, Marcos Eridijane, doutor Marcos, né? O primeiro erro foi não incluir a candidatura de doutor Marcos, que está desde sempre posta, né? Foi uma das primeiras a serem anunciadas. Depois não colocou o nome de Delmiro, que estava candidato, mas por conta de uma manobra, né, do diretório estadual, junto com a cúpula do governo do MDB, do prefeito Miguel Coelho, retirou a candidatura por cima, ele está na justiça, né, tá tentando viabilizar a sua, que é um direito dele, a candidatura dele a prefeito pelo Partido Verde, e a questão de números mesmo da própria amostragem da pesquisa estava totalmente, como você diz assim, acho que foi no toque de mágica, né? Aqueles números ali sem indeciso, sem... Então, o Magno nunca me respondeu, nunca, né? Nunca chegou a me responder. Eu acho que ele ficou realmente, ele observou que havia irregularidades tremendas, tanto que o Ministério Público imediatamente acatou, inclusive, a ação do PV, que também entrou junto com o PSOL, e acatou a ação do PV para suspender, né, e proibiu todos os veículos que estavam divulgando, que ainda, mesmo suspenso, alguns veículos, né, aqui da região, aqui da nossa cidade, infelizmente, sabendo que estava suspensa, estava continuando divulgando a pesquisa, e o Ministério Público e a Justiça Eleitoral proibiu
a divulgação e também uma retaliação que ainda não houve, né, do Instituto nem do blog, a esse respeito, que ainda se aguarda. Mas, assim, a deputada do Cicleide Amorim, inclusive, fez um pronunciamento no dia 3 a respeito dessa decisão, dessas questões de institutos, que, inclusive, o Instituto já é investigado em irregularidades anteriores, entendeu? Então, ela denunciou esse tipo de manobra, já querendo antecipar um resultado, como querer o já ganhou antes do jogo estar sendo jogado, porque o jogo ainda vai ser jogado de fato. E ela denunciou num pronunciamento na Assembleia Legislativa no último dia 3 essa manobra aí, né, dessa forma de apresentar números que não existem para a população ficar impressionada, e aí a Justiça corrigiu porque a pesquisa por inteiro estava totalmente irregular. A gente está falando de Petrolina, viu, Jean? Mas vamos falar um pouquinho de Juazeiro, que existe uma movimentação em Juazeiro, do rompimento, é isso? Não sei, você é da sua terra também, do Roberto Carlos com o Bonfim, com o Paulo Bonfim. Como é que você tem escutado alguma coisa a esse respeito? Eu sei que Bonfim está muito alinhado mesmo com o ex-adversário dele em 2016, que é o delegado Charles Leão, que é seu vice, né, do PP. E agora parece que causou ciumeira, e aí está nesse embate agora, nessas definições, né, nesses últimos dias de convenção. O PDT fica ou não fica com Bonfim? Como é que você observa isso? Olha, Sinara, eu tive acompanhando, inclusive, a cena política juazeirense, e o que a gente observa é o seguinte, que há uma ciumeira com relação à escolha do vice. Assim como Petrolina, né? Petrolina, culturalmente, quem escolhe o vice é os coelhos, da parte do Guilherme Coelho, né? Inclusive, o vice-prefeito já deve ser anunciado segunda-feira numa coletiva que está prevista para as 16 horas. Né? O prefeito Miguel Coelho deve anunciar o vice aqui em Petrolina. Em Juazeiro, essa ciumeira pelo lugar do vice... Mas que não vai ser da ala de Guilherme Coelho, pelo jeito. É isso. Mas falando de Juazeiro, Sinara, aqui em Juazeiro existe essa ciumeira para a escolha do vice e também é tipo uma divisão de secretarias, né? E me parece que o deputado estadual Roberto Carlos não gostou muito de, segundo ele, ter sido informado pela imprensa que o vice seria o então delegado Charles Leão. E isso causou uma ciumeira grande, uma briga interna no partido e um racha, né? O PDT anunciou que rachou com o prefeito Paulo Bonfim por não tá tendo voz, não tá tendo espaço. Segundo as informações, uma nota que foi divulgada aí pela imprensa, que saiu oriunda da assessoria do deputado Roberto Carlos, em nome também do PDT, diz que o prefeito Paulo Bonfim não estava dando voz. Por outro lado, o prefeito Paulo Bonfim rebateu, que disse que, de fato, agradeceu o apoio do deputado Roberto Carlos, mas que o PDT não somaria mais a esse projeto. É um projeto que, segundo o prefeito Paulo Bonfim, é de continuar Juazeiro no caminho da mudança, né? Uma mudança que já foi proposta política do ex-prefeito Isaac Carvalho. E aí esse ciúme para ver quem vai ser o vice causou esse rompimento do PDT. Né? Muito estranho, assim, em cima dos 45 minutos. Lembrando, Jean, que a atual vice é PDT, né? A doutora Dulce, né? Ainda é ela, né? Porque não podia haver, né, o largamento. Mas, por outro lado, algumas secretarias que pertenciam ao PDT, como de esporte, de obras, entre outras, já foram, né, exonerados. As pessoas que estavam lá foram exoneradas justamente após esse racha. Quer dizer, aquelas pessoas que já estavam com projetos, com algumas ações já implementadas, tiveram que ser afastadas por causa dessa briga interna entre PDT e o PT de Paulo Bonfim, né? Agora, Às vésperas de indefinições, né? Exato. A véspera dessas indefinições, e agora o que a gente vai ver é para onde o PDT vai marchar. Será que vai marchar com o grupo de Suzana e Joseph Bandeira? Ou será que vai se aliar ao Coronel Anselmo? Né? Porque existe aqui
existe, por exemplo, que o adversário, existe um sentimento popular que o adversário mais forte para enfrentar o Paulo Bonfim nesse momento, Sinara, seria o Coronel Anselmo, né? O Coronel Anselmo, bem como a Suzana, né? Suzana que tem um perfil de trabalho social nas comunidades, que já foi vereadora, salvo engano, por 3 mandatos lá de Juazeiro da Bahia, e aí tá um samba do crioulo doido. Ninguém sabe o que de fato vai acontecer no tabuleiro político de Juazeiro. Se Paulo Bonfim vai ser reeleito ou não, isso vai depender de como a oposição vai estar organizada, né? A oposição, se continuar nessa questão de querer umas brigas internas e que não se juntam, aí eu acredito que Paulo Bonfim pode, de fato, renovar o mandato. Jean, e outra cidade em que teve um grande burburinho político, né? Não sei se você acompanhou, foi Santa Maria da Boa Vista, né? Com retirada de candidatura, com rifada de pré-candidato a prefeito, com carta aberta de ex-prefeito e empresário influente na cidade, com resposta do presidente estadual Raul Henri, deputado federal, com a resposta a Raul Henri do ex-presidente da comissão destituído no município Josemar a Raul Henri, mas o que ficou foi que realmente a candidatura de Anselmo Gomes foi retirada por cima, né? Destituíram a comissão da cidade que apoiava a candidatura própria para uma troca aqui de uma troca com Petrolina, envolveu Petrolina, envolveu a cúpula do MDB aqui em Petrolina, o senador Fernando Bezerra, junto com o prefeito Miguel Coelho, e aí foi rifada uma candidatura própria, que já vinha caminhando, né, até bem na cidade, mas em troca de apoio do PP, né, em Petrolina, o PP pediu a retirada do MDB em Santa Maria, e isso tem gerado um enorme desconforto político lá para lideranças históricas, né, tipo o ex-prefeito José Gualberto, e aí o Bruno Medrado, que estava apoiando o MDB, resolveu se lançar pelo USD, o MDB rachou. Então, são capítulos dessa movimentação pré-campanha que está bem movimentada aqui no nosso vale, né? É isso, Sinara. É o que a gente observa que acontece em algumas cidades do interior de Pernambuco. É aquela questão de dizer, olha, agora você vai apoiar fulano, mas em 2022 nós lhe apoiamos para deputado. Existe essa conversa nos bastidores de que alguns candidatos, principalmente Santa Maria, né, tiveram que aceitar, obedecer o que determina o senador Fernando Bezerra Coelho. Só que alguns acham que não, que eles têm luz própria e que precisam marchar sozinhos, não ficar sempre na sombra, né, do senador. E isso é o que a gente está observando na cena política lá de Santa Maria, né? O prefeito, ele com certeza está meio que capenga, né? A gestão dele não está tão bem avaliada na cidade, pode, né, deixar a prefeitura ou não, vai depender da população, mas que essas candidaturas tiradas assim, de uma hora para outra, com certeza, aquela promessa olha, lhe apoiamos para deputado, lhe apoiamos, lhe damos tal secretaria, aquela coisa, e aí é um faz de conta, um mundo imaginário na cabeça de alguns políticos que não aceitam, né? Não estão aqui para... Eles acham que não estão para brincar com a coisa pública e que, de maneira ou de outra, acabam rompendo. E isso, né, acaba respaldando na sociedade um sentimento de um troca, né, de um toma lá da cá. Ó, faça isso que lá na frente eu te dou aquilo. E muita gente, Sinara, está na sintonia, a população com certeza vai saber votar. A gente sabe que o número de abstenção deve ser na casa de uns 30%. Né? A nossa internet às vezes dá esse chilique. Pronto, de volta. Mas eu tá tranquila aqui, tá legal. Pronto, aí, Sinara, o que é que acontece? Né? A gente sabe que vai haver uma abstenção de pelo menos uns 30%. Né? Principalmente o número de idosos. Para se ter uma ideia, alguns idosos não vão sair para votar nesse período. Né? A Justiça Eleitoral já colocou, inclusive, algumas normas, né, de que na hora do voto, se o mesário ele sentir desconfiança de que
a pessoa do título não é aquela da foto, vai pedir que se afaste, que tire a máscara para que mostre o rosto. Então, a gente vai ter uma eleição totalmente atípica, com uma abstenção enorme. Então, não dá para dizer que já ganhei. Ninguém ganhou ainda, o jogo é jogado e o jogo está começando agora. Agora que a população está começando a perceber quem é que vai escolher para votar. Pelo menos eu particularmente penso dessa forma. É isso mesmo, eu também penso assim. Até então, os únicos candidatos eram os prefeitos que são candidatos à reeleição, né? Eles que estavam sendo vistos, fazendo os anúncios deles, enquanto podiam. Então, aí é natural que eles tenham uma certa vantagem por conta disso. Mas é como se diz, o jogo começa a ser jogado agora. A oposição começa a entrar em campo agora, de fato e de direito, com todo o seu time, com todos os seus candidatos também, os seus apoiadores, e vai ser uma disputa muito interessante e, ao mesmo tempo, muito atípica por conta de todos esses cuidados, né, com a pandemia, com as pessoas que são um grupo de risco. Alguns gostam de votar, mas a maioria, com certeza, eu acho que não quer ir se arriscar e aguardar. Jean, vamos falar um pouquinho de Câmara essa semana, que é a nossa Câmara de Vereadores de Petrolina. A gente até entrevistou o nosso querido presidente vereador Osório Siqueira, que é pré-candidato, né? Porque a convenção do MDB só é terça-feira, a reeleição. Avaliou, a gente vai postar mais tarde a nossa entrevista com ele, avaliou de maneira muito positiva esse retorno das sessões presenciais, né? Com também uma transmissão totalmente ágil, bem avaliada por profissionais de imprensa, pela população, muito mais dinâmica, e os próprios cuidados, né, da estrutura da Câmara, eu acredito que atendeu às expectativas. Me dê aí a sua opinião, o que é que você achou? Então, Sinara, foi uma decisão assertiva, né, da presidência da Câmara Municipal de Petrolina, o vereador Osório Siqueira. A gente observou que, de fato, a Câmara se preparou com relação ao que preceitua as autoridades sanitárias, né, colocando aqueles estandes de vidro, tipo estúdio, separando os vereadores, colocando máscara e, principalmente, álcool gel na entrada, né, limitando o número de pessoas no plenário, como também na sala de imprensa. É uma decisão acertada, né? Agora, algumas coisas que precisam ser observadas com relação ao trabalho que deve ser feito pelos assessores de cada vereador, né? Embora houve um investimento com relação às transmissões, né? Que, diga-se de passagem, está muito boa, qualidade muito boa, perfeita, mas houve também a questão de como os vereadores vão mostrar os resultados, as ações, os seus projetos com relação ao seu público, né? Porque cada vereador, né, alguns vereadores, eles têm os assessores deles e que, de fato, gostam de estar transmitindo ali ao vivo o que é que está acontecendo, o que é que ele está apresentando à população, de fato. E eu penso que houve, de fato, essa abertura, né, na volta da sessão presencial. Inclusive, o vereador Gabriel Menezes foi o primeiro a cobrar essa questão de ter, de fato, uma abertura para que os assessores, né, os jornalistas possam, de fato, estar acompanhando de perto cada passo do vereador. Foi importante a sensibilidade da mesa diretora com relação a esse acompanhamento, a essa abertura para que os assessores possam, de fato, estar filmando, possam estar tirando foto, transmitindo no Instagram, e aí quem ganha com isso é a população, né? A população que quer, de fato, saber o que é que o representante que ela votou em 2016 está fazendo por ela. E aí, quem não pode estar lá presencialmente, acompanha no canal do YouTube da Câmara Municipal de Petrolina, e a gente só tem, né, a parabenizar essa atitude e que, de fato, a cada dia venha estar melhorando. Só que, Sinara, por outro lado, o que a gente observa é que muita gente ainda está receoso aí para o plenário, justamente com medo, né, do coronavírus. Né? Quem não tem medo desse coronavírus, que a vacina, né, está demorando de chegar aqui no Brasil, existe uma perspectiva
que até o dia 15 de outubro exista um lote de vacina, né, para que comece essa testagem, a abertura geral aqui no Brasil. A esperança, uma perspectiva de que isso aconteça. É verdade, assim, as pessoas estão indo, mas estão com receio. Mas já foi um avanço, né? Assim, com todos os cuidados, é positivo, né? Esse acompanhamento. Os poderes têm que ser, a gente tem, principalmente a imprensa, tem que estar acompanhando de perto. A gente também está procurando sempre transmitir no nosso canal Tribuna, também no nosso portal, aliás, nosso portal Tribuna, a gente faz o compartilhamento do link do YouTube da Câmara Municipal de Petrolina. Quem quiser acompanhar, se inscreva lá no canal, para poder acompanhar sempre às terças-feiras. Essa semana foi atípica, porque houve um feriado na segunda-feira do 7 de setembro, e aí tem que ter um preparo da pauta e tal, e não ia dar tempo na terça. Então, foi só por conta da pandemia. As sessões, normalmente, quando não existe esse processo, são 2 vezes por semana, mas diante dessa questão do vírus e de não estar com muita proximidade, de estar evitando muita aglomeração e esses contatos, a casa, né, a mesa diretora, junto aos colegas, vereadores também, todo o parlamento, resolveu colocar uma semana. Então, assim, esse retorno, a gente espera que continue os cuidados e ampliem esses cuidados, e que a população, que vai ter um controle lá na recepção, mas quem tiver interessado em acompanhar, não precisa ter o receio, porque tem todos os cuidados. A própria estrutura do Poder Legislativo teve essa preocupação em atender todos os protocolos. E agora, vamos falar do que foi... Sinara, Sinara, já estamos falando de Câmara, vamos falar também da Câmara Municipal de Juazeiro, né? Por lá, a situação é bem diferente da de Petrolina. Lá as sessões voltaram, né? Mas a sessão, ela não permite que o público participe. Só são os vereadores, e as pessoas têm que ter rede social. Aí Dona Maria do Quidé, seu Francisco, lá do NH3, que não tem acesso à internet, fica sem informação. Eu não sei por quê, porque muita gente do interior estava vindo para assistir, né, as sessões presencialmente, para saber de fato se haver alguma mudança no cenário político, já pelo menos nesse ano, né, o ano de eleição, é um ano que alguns políticos trabalham mais. A gente sabe que é trabalho, é obrigação do político trabalhar, não é favor. A gente pensa que é favor. Minha rua começa a receber uma pavimentação, minha rua acontece aquilo, justamente no ano da política. E em Juazeiro, o que a gente observa é que há uma sintonia, né, um desejo, um anseio popular de renovação. Essa gestão dos 21 vereadores que aí estão, elas tiveram alguns projetos polêmicos aprovados. Por exemplo, a questão da taxa de lixo, né, que é uma coisa que já vem, de fato, para prejudicar o orçamento familiar dos juazeirenses, aprovada nessa gestão desses 21 vereadores. Houve também o polêmico Zona Azul. Quem nunca pagou R$ 200 por estacionar 10 minutos nas ruas de Juazeiro? O Zona Azul tem assustado muitas pessoas. Inclusive, eu tenho observado que até os próprios trabalhadores, as trabalhadoras do Zona Azul, elas ficam com receio de estar multando as pessoas e sofrerem violências. Então, é preciso repensar. Muita gente tem falado que Juazeiro vai ter uma renovação enorme dos vereadores, e a sintonia está na população mesmo. A gente vai, Sinara, inclusive, está trazendo algumas matérias nas próximas lives. Hoje só foi mais para esse bate-papo informal, para a gente estar debatendo a semana, mas a gente vai estar trazendo, inclusive, reportagens nos bairros locais de Juazeiro, de Petrolina, para botar as pessoas para falarem, para elas dizerem com mais prioridade o que é que elas estão sentindo no momento com relação ao município, aos municípios, né, Juazeiro e Petrolina, porque em Juazeiro há uma deixa, né, uma abertura muito grande de que daqueles 21 vereadores, pelo menos 80% devem não renovar o mandato, justamente porque as pessoas não sentiram o trabalho parlamentar acontecendo como deveria acontecer. E isso, a população está de olho bem aberto, e com certeza vai ter muita surpresa nas eleições da Câmara Municipal de Juazeiro.
É verdade, é verdade. A gente está observando isso também. Agora é uma pena que essa reabertura lá em Juazeiro não seja como aqui, com o público também, com todo o controle e os cuidados participando, né? Porque eu acho que é até interessante que a população. E olha que a Câmara já sofre em Juazeiro com a distância, né? Que ela é distante do centro, de várias localidades. Mas e mais esse impedimento é ruim. Eu espero que o nosso querido o presidente Alex Tanuri, né, que é o presidente da casa em Juazeiro, da Câmara, possa rever agora no próximo mês ou nos próximos dias essa posição para que o mês que vem a população já possa acompanhar, né, com todo esse controle de número, de todo o protocolo, as sessões. E, Fica, por falar em Juazeiro, também a gente tem algumas pautas, algumas convenções lá ocorrendo. Amanhã é a do prefeito Paulo Bonfim, e no dia 16 a gente tem a do MDB, né, que vai consolidar o apoio à pré-candidatura. A gente tem uma amiga pré-candidata, que é a vereadora Lúcia da Massaroca, né? Então, ela que deu essa pauta a gente acompanhar também, e registrar aqui essa agenda, aqui, tanto de Juazeiro, das convenções, como de Petrolina. Petrolina, eu estava comentando, não sei se você chegou a ouvir, você até falou também, comentou o movimento, né? Interessante, que foi a do Republicanos. Ontem teve a do Podemos. O Podemos, que também é meio polêmico aqui em Petrolina, com o racha do PSB, que ninguém sabe se vai abrir para que apoie o candidato majoritário. A única coisa que o Sargento Quirino coloca aqui em Petrolina pelo Podemos é que não apoia, não tem estrutura nenhuma, nenhum candidato é favorável à reeleição do prefeito Miguel Coelho. Não sei se você já tenha observado esses depoimentos e declarações do Sargento Quirino, ex-vereador, né, ex-assessor assessor do governo estadual, de que o Podemos pode até não ter candidatura no próprio e tal, mas a única coisa certa que ele sabe é que não apoia o partido, nenhum candidato do partido apoia a reeleição do prefeito Miguel Coelho. É interessante essa colocação dele, mostra uma firmeza, né, do partido em relação a muitos outros que estão se aderindo, né, à pré-candidatura do prefeito, né, à reeleição do prefeito, então, né? Sinara, o que a gente observa é que dos 15 partidos, né, que declararam apoio ao prefeito Miguel, alguns pré-candidatos dizem que têm dificuldade para chegar nas comunidades e pedir o voto casado. Dizem que quando vão na casa de alguém que vai lá, conversa de forma, né, de distância, tal, porque muita gente não está querendo abrir a porta, já por conta do próprio coronavírus, né, o novo coronavírus, eles estão tendo dificuldades para pedir um voto casado. E aí, qual é a mágica deles? Eles dizem, oh, não, na verdade, a senhora vota em mim e escolha aí o prefeito que a senhora quiser. O que importa é o voto do vereador. E isso tem sido declarado não só por um pré-candidato, mas vários pré-candidatos. E que reclamam também que não estão tendo o apoio que foram prometidos nas conversas amistosas antes do lançamento das convenções, né? E que acredito que vai ser uma coisa muito complicada, uma coisa muito inédita essa eleição, né? Muitas surpresas acontecerão. Em Juazeiro, por exemplo, a convenção do MDB, que vai trazer né, diversos candidatos, entre eles a pré-candidata Lúcia da Massaroca, é uma questão, por exemplo, com informações que nós tivemos, alguns candidatos que apoiaram candidatos e que, de fato, conseguiram eleger candidatos e não tiveram a resposta prometida, eles cansaram disso. Não, agora é a vez de eu tentar pleitear um mandato para que eu possa ter um gabinete e elaborar projetos. Porque quando você é dono da caneta, você pode escrever melhor uma história de uma cidade, de um município, né, de uma localidade. Mas quando você é apenas um chefe de gabinete, um assessor, fica mais difícil você ser ouvido, né? Então, muita gente está partindo por esse caminho e que acredito que vai dar certo em alguns momentos, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina, Sinara.
É verdade. Jean, vamos falar dessa polêmica da sessão de retorno de Petrolina, um projeto que há 10 meses esperava para regulamentar um estatuto que é tão importante, que é o da igualdade racial e da intolerância religiosa, e que, por conta de desentendimentos de alguns vereadores, ou até por conta, ele colocava a questão que era do parlamento, mas os próprios colegas em vários momentos, acusaram de preconceito, como foi o caso do Ronaldo Cancão, em relação ao Osinaldo Souza, que era o vereador da Comissão de Direitos Humanos, inclusive é relator, né? O presidente, vereador Gilmar Santos, é autor do projeto, né? Ele é... Ricardo Banana acabou de chegar aqui. Ele também se colocou à disposição para discutir, até em alguns pontos da questão religiosa e tal. E aí, até no dia da sessão, de realmente ter tido acordo entre todos da bancada, a Comissão de Justiça, né, acatou o projeto, recusou as emendas, algumas do vereador Osinaldo, consideradas inconstitucionais, e mesmo assim ele queria que essas emendas entrassem na discussão. Então, um desgaste, acredito que desnecessário, né, para o parlamento, já que a própria comissão principal da casa, que é o que rege as leis, junto com o jurídico, né, já tinha tido o acordo, a votação, o parecer favorável, né? Foi um desgaste desnecessário nesse momento, né, Jean? Então, Sinara, olha, esse projeto, né, do Estatuto de Igualdade Racial em Petrolina, estranhamente só veio aparecer no ano da eleição. Né? Eu não sei porquê, não sei se o autor, né, o vereador Gilmar Santos, não teve tempo nos 3 anos passados, mas pelo menos alguns, né, parlamentares têm comentado que esse projeto ficou parecendo um projeto eleitoreiro do vereador Gilmar Santos, e que, diga assim de passagem, segundo, né, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o vereador Osinaldo Souza, esse projeto, Sinara, é um projeto, né, que, de fato, é de origem baiana, né, um projeto que nasceu em Salvador e que, na opinião dele, foi um Ctrl-C, Ctrl-V do vereador Gilmar Santos, e por isso que ele resolveu fazer algumas emendas, como, por exemplo, ofertar vagas de concurso público, né, em vez de 20%, como prediz o projeto original, ele queria colocar 30%, quer dizer, beneficiando mais ainda a população negra. E a polêmica também se deu com relação à questão da liberdade religiosa. Né? A liberdade religiosa, a gente sabe que o nosso país, o Brasil, é um Estado laico, né? É um Estado laico, mas que culturalmente é um país católico, né? Um país católico, né? É tanto que as aberturas dos trabalhos legislativos acontecem através da palavra, né, da leitura da Bíblia Católica. Então, é que fique-se bem claro, é que, de fato, houve essa polêmica, o projeto passou 10 meses para ser apreciado e que, felizmente, né, foi aprovado na última sessão da quinta-feira, né, depois de muitos puxa-encolhe, aquela questão toda de uma confusão, uma polêmica, né, que não deveria ter acontecido, uma polêmica que poderia, né, ter sido evitada logo no início desse projeto, mas que, de fato, o vereador poderia ter feito essa abertura de maneira mais incisiva se ele tivesse colocado, por exemplo, esse projeto no início do mandato dele, né? Já que o mandato do vereador Gilmar Santos tem o prenome, o slogan de um mandato coletivo, né? Já que é coletivo, a coletividade sentiu essa ausência dessas políticas públicas no início do mandato do vereador Gilmar. Acredito que é um projeto que beneficia nós, a população negra, de fato, né? Que ser negro no Brasil é um desafio. Até hoje, infelizmente, e eu costumo dizer, Sinara, que o maior preconceito mesmo, né, que acontece é do negro com o negro. Né? Infelizmente, existe uma discriminação racial enorme de alguns brancos com os negros, mas existe também uma perseguição, né, um racismo também interno, do negro com o negro, infelizmente. E ainda bem que esse projeto,
de fato foi aprovado e a gente espera que seja colocado em prática, né, que haja de fato essa abertura, Sinara. Oi, Sinara. E aí? Pronto, tô te ouvindo tranquilo. Pronto, deu uma quedinha aqui na internet. Então, só para a gente fechar essa pauta, né, do projeto, que na verdade é uma regulamentação, a lei já existe nacional, os municípios que regulamentam, os parlamentos nos municípios regulamentam a questão da discriminação racial e da intolerância. É como assim, houve um embate desnecessário, não era necessário, até questões de regimento, o próprio Osinaldo alegando que um artigo dava o direito, e a própria Comissão de Justiça e o jurídico da Câmara, né, discordando. Então, a gente deu a entender que era uma questão mesmo pessoal dele com o autor, o vereador Gilmar Santos do PT, deu a entender isso para todo mundo, nesse embate dele, até porque, inclusive, no dia da votação na quinta-feira, a gente viu que muitos vereadores faltaram à sessão já para não entrar nessa bola dividida. Não sei se você percebeu isso. Percebi, inclusive, uma ausência sentida foi a do líder do governo, né, o vereador Aero Cruz, que eu não sei por qual motivo não foi, eu não ouvi a justificativa dele, não sei se estava doente, se estava gripado, mas eu senti muito a ausência de muitos parlamentares, Sinara, e muita gente comentando, por que será que o vereador não veio? Então, eu não sei se para dar o voto favorável ou contrário ao projeto, já que muitos dizem, né, nos bastidores, nós somos um país miscigenado, todo mundo tem um avô que é negro, uma avó que é negra e tal, aquela questão. E era bom que esses vereadores que faltaram explicassem por que não foram justamente num projeto tão importante para a população negra, né, e por que não dizer para toda a comunidade, né, também da questão das religiões e matrizes africanas, né, de matrizes africanas. E não sei por que alguns vereadores preferiram faltar na quinta-feira. Para evitar esse desgaste, para não colar neles essa discussão que realmente, no final, todo mundo votou favorável. Não leva, né? Foi à toa essa discussão toda. Meu E a amigo, sorte, Sinara, para esse projeto. Sinara, a sorte para o projeto de igualdade racial ter sido aprovado é que o vereador Osinaldo Souza, que diz, né, afirma que é um projeto Ctrl-C, Ctrl-V do Estado da Bahia, que foi copiado, plagiado pelo vereador Gilmar Santos, ele não tirou os pareceres, né, porque se ele tirasse os pareceres, o projeto ainda ia ter que ser analisado só em 2021. Mas ainda bem que houve ali, eles tomaram, né, o chá da paz, fumaram o cachimbo da paz e resolveram aprovar logo esse projeto para reduzir essa questão das polêmicas que sempre acontecem, né, nas câmaras municipais, e Petrolina, né, sempre tem essa questão da polêmica e que dá pauta, rende pauta para os jornalistas, né? A imprensa, com certeza, tem aí diversos assuntos para trazer. E a segunda-feira, acredito que alguns colegas vão estar trazendo isso mais minuciosamente detalhado para que as pessoas possam entender de fato por que dessa briga de egos, né, do Estatuto Racial, por demorar 10 meses para ser aprovado na Casa Legislativa. Jean, para finalizar, vamos falar das convenções, né, dessa semana que vão ocorrer, e algumas repercussões já de bastidores, né? No caso da chapa do vereador, do prefeito, o vice vai ser anunciado, como você até já falou, numa coletiva na segunda-feira, 16 horas, né? Que parece que se comenta que será o ex-secretário de Governo e Agricultura, Simão Durando Filho. Aí sai a Lúcia Portela, que era uma pessoa de Guilherme Coelho, ligada a Guilherme Coelho. E talvez, parece que foi, nos comentários já dão como certa o ingresso do comunicador Vinícius de Santana, do PCdoB, na vice do deputado
petista Odaci Amorim, pré-candidato a prefeito. Seria uma boa dobradinha aí, de Vinícius, de Odaci com Vinícius, e essa dobradinha de Miguel com o Simão. O que é que você avalia aí? Então, Sinara. E ainda tem a do Julinho, né, que ainda está na expectativa também, que a convenção também dele é agora, nessa semana, né? Então, Sinara, falando sobre essa questão, né, do PT, né, o PT junto aí com o PCdoB do radialista Vinícius. Fica assim, traz a imagem daquela que houve uma eleição do prefeito, né, do Guilherme Coelho, que trouxe o radialista Carlos Augusto, e que de fato o radialista, né, por ser um nome de peso na comunicação, conseguiu render muitos votos para Miguel. Acredito que o que está acontecendo agora, de Vinícius ser o vice, né, o possível vice de Odaci Amorim, com certeza vai haver uma reviravolta, né, porque o Vinícius de Santana tem uma história com a imprensa, é uma pessoa bem respeitada nos meios de comunicação, né, e com certeza vai render muitos votos. Agora, com relação à chapa Novo Tempo, do prefeito Miguel, existe essa perspectiva de ser o Simão Durando filho. Só que, por outro lado, há quem acredite também que o vice pode ser do meio evangélico, né? Pode ser uma mulher. Cogitar até o nome da esposa do vereador Rui Vanderlei. Aí a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal para saber se vai ser o Simão Durando, se vai ser a mulher do Rui Vanderlei. A gente vai esperar segunda-feira para que o prefeito Miguel possa declarar isso nas entrelinhas e a gente está trazendo os fatos comentados aqui na hora do almoço. Viu, Sinara? Um projeto que, inclusive, diga-se de passagem, nasce do clamor da população. A gente também, Sinara, em breve vai estar trazendo o blog do Jean Brito, né, que vai ser o blog O Outro Lado da notícia, né? A gente vai sempre trazer o outro lado da informação, algumas coisas que as pessoas não vêem na grande imprensa, a gente vai estar reverberando, assim como o portal Tribuna, que está sempre colocando, né, os pingos nos is, algumas informações que faltam na grande imprensa e que vão ser, né, jogadas claras aqui de forma concisa, né, já que a Sinara, né, assim como eu tenho já 12 anos militando no meio de comunicação, 12 anos nessa labuta, e que a hora é essa, né? A população está pedindo, já bota um blog para você. Inclusive, foi um pedido, né, oficial mesmo, da minha amiga Maíra, a filha do Carlos Augusto. Quero até mandar um abraço para ela. Ela que diz: cadê seu blog? Todo mundo já tem um blog, só você que ainda não botou o seu. Então, agora, estou juntando aí umas moedas, Sinara. Você sabe como é, vida de jornalista não é fácil. Estou juntando umas moedas aqui e vamos estar trazendo aí um novo blog aqui para a região que vai se chamar O Outro Lado, né? Assim, para somar com informações pertinentes à população, o dia a dia das comunidades. Tá, e conte com o portal Tribuna para repercutir o outro lado no portal, porque a gente está aqui, a gente é democrático, né? E vice-versa, a gente está sempre em busca de mostrar mesmo, que é o nosso papel como jornalista, profissional de comunicação, mostrar mesmo o outro lado sempre, não só direcionar um lado só. A notícia são vários lados, então a gente tem que dar sempre o outro lado da versão. E se tiver um voltado para o outro lado, muito, muito bacana a sua proposta, dou maior apoio, a gente vai repercutir com certeza aqui no nosso canal Tribuna, no nosso portal Tribuna, tribuna.com.br, que eu sempre digo Tribuna com 2 N's. A gente está aqui com 2 anos já na atividade. Vamos fazer uma divulgação agora desses 2 anos. E conto comigo. E é assim, é duro, mas a gente sabe como fazer. E eu só quero dizer que conte até com você tem seu público e tem os amigos também para dar essa reforçada, né? Nessa sua empreitada, porque a gente, quando começa, a gente não para, não. É difícil começar, viu, Jean? Mas quando começa, a gente só segue firme, avançando. Mesmo. Vamos nos despedir, né? Sinara, porque inclusive, nessa Sinara, análise, Sinara. Já agendando o próximo momento, né? Sinara, inclusive, muitos comentam, né? Você com o portal Tribuna, que é bem acessado aqui, não só em Juazeiro e Petrolina, como nos estados, né? Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Bahia, né?
Ceará tá bom. Isso. Então, é um filho, é como se fosse um filho, né? Você tem que estar ali todo dia cuidando dele. Então, é isso, é um compromisso que a gente tem, porque o jornalismo, ele é uma coisa que é uma coisa humana, né? A gente tem que fazer um jornalismo para o público, não um jornalismo egocêntrico, um jornalismo que só está ali para mostrar um lado da informação. Vai ser um jornalismo aberto, sempre tentando ouvir os dois lados, né? Mas quando a gente não conseguir ouvir o outro lado, a gente vai ter que dizer, olha, procuramos a assessoria tal, mas até agora não mandou a informação, porque é dessa forma que tem que se proceder, né? A gente não pode estar divulgando uma matéria sem ouvir o outro lado, porque tem que sempre ouvir. E aí, esse projeto umbilical, eu agradeço, Sinara, pelo apoio, dizer que é uma felicidade estar participando de uma live. Não fiz lives anteriormente, justamente porque estava trabalhando em busca, né, de juntar recursos para montar esse site, e conto também com a parceria do nosso amigo design Caio, que vai estar fazendo todos os aparatos das imagens. Oi, Sinara. Já lhe convido nessa questão das lives. Você sabe que eu tenho feito desde o dia 30 de junho as lives tribuna com os pré-candidatos. Agora estou fazendo live tribuna eleições de debate. Já lhe convido para fazer junto comigo. A gente vai fazer, já estou no nosso projetinho já. Essas lives que a gente vai fazer compartilhada nas nossas várias redes, Facebook, e Instagram e aqui no YouTube também. Então, já lhe convido para ser mediador junto comigo para debater Petrolina com esses pré-candidatos, com os pré-candidatos a prefeito, né? Juntar, já que a gente já está nessa análise, a gente já junta e já faz essas lives também, a gente já faz esse projeto junto de colocar as ideias desses pré-candidatos para a população. Então, eu tenho feito as lives no Instagram e no Facebook, né, com os pré-candidatos a vereador, a prefeito, e já lhe convido para, nesse momento agora da campanha, a gente fazer esse trabalho de mediação junto com essas candidaturas postas, tá bom? Ok, Sinara. E misturado. Sinara, para finalizar, então, já agradecendo e dizendo à população de todo o sertão de São Francisco que é um prazer a gente estar de volta aqui, conversando com os internautas, conversando com as pessoas que nos acompanham, nossos seguidores. Dizer, Sinara, que também a gente vai ter uma live nova, né? A live dos comunitários, que vai ser comigo, Jean Brito, repórter da massa. Agora, por que repórter da massa? É o repórter que está no meio do povo. Massa é o número de pessoas, né? Massa popular. Eu estou falando da massa popular, das pessoas que, de fato, querem conversar, querem um espaço para expressar o que é que está acontecendo em sua comunidade. E então, a gente vai estar trazendo, a partir da próxima semana, a live das comunidades. Vamos ouvir os presidentes da associação e ouvir algumas pessoas da comunidade para saber como é que está aí as suas comunidades nesses 4 anos. O que mudou de 4 anos de gestão das prefeituras, Juazeiro, Petrolina? O que é que mudou? Mudou alguma coisa ou continua mais do mesmo? Então, Sinara, eu quero agradecer pelo convite do canal Tribuna, o portal Tribuna, e a gente está sim, vamos estar aí nas suas lives, vamos estar na live do canal Tribuna, do portal Tribuna com 2N, para estar trazendo também o pensamento desses candidatos agora que estão se lançando aí, pleiteando um cargo tanto no Legislativo Municipal como nas prefeituras, Sinara. Ótimo, ótimo. Então, pronto, a gente depois chama até outros colegas se quiserem participar, mas a gente aqui quer que a população fique sabendo quem é candidato, não fique sem saber quem votar porque não conheceu. A gente vai mostrar e aí a decisão é do eleitor, que a soberania é de quem vai votar na hora H, no dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29, onde houver o segundo turno. Então, Jean, brigadão, um cheiro, bom final de semana, e a gente já convida todo mundo a sábado que vem, né? Dia 17, 18, 19, eu acredito, né? 16, 17, 18, 19. No próximo sábado, 11 horas da manhã, de novo aqui a gente analisando a semana, comentando as notícias, canal Tribuna, portal Tribuna e o canal Repórter da Massa de Jean Brito. Tá bom? Tá certo, Sinara. Então, vamos lá. Pessoal, participe com a gente, né, desse programa que é o Na Hora do Almoço, né, já aqui trazendo todas essas nuances e
as entrelinhas do que aconteceu na semana. A gente vai trazer também vídeos, reportagens que vamos estar fazendo, né, Sinara, para estar soltando aqui junto com vocês. Viu? Sinara, obrigado aí. Bom almoço para você, bom trabalho, né? Fica com Deus, bom final de semana e a gente se vê nos caminhos da comunicação. Amém, meu amigo, amém. Bom final de semana também. Beijão. E essa live vai estar nos nossos canais, viu, gente? Quem não estiver vendo agora, vai ver durante aí, vai ficar salva no YouTube e nas demais redes sociais aqui de Jean, do Tribuna, de Sinara Marques e do Portal Tribuna também. Cheiro grande. Beijo, Sinara. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abração. Tchau. Oh.